O Jean-Pierre está concentrado, mas eu acredito, mas aí é só acreditório, porque ele não vai para o jogo. Aliás, aproveitar isso, o Jean-Pierre não estava sequer concentrado ontem. Opa. O presidente Romildo Bolzan Júnior, ele passou a tarde ontem no CT, presidente Luiz Carvalho, e pelo jeito ele resolveu várias situações lá. O Jean-Pierre, no final do dia, foi chamado para o Renato para ser comunicado que ele estava concentrado. Ou seja, não era ideia do Renato. Traduza, resolveu várias situações lá que eu não entendi. Eu acredito que teve intervenção sim do presidente. E tomara que tenha acontecido realmente. Mas peraí, vocês querem me enlouquecer. Ontem o presidente... Não, tudo bem, claro, eu entendo. Não é contra ti. O mundo não gira no teu redor. Eu achei uma crítica tua, Bagé. Não, mas é que eu quero concluir. O mundo não gira ao teu redor. Mas Deixa não é, eu quero concluir, eu não terminei a informação. Fala. Não é que gira ao meu redor. É que eu fiquei quietinho. Quem está em casa, eu fico aqui. Se não me chamar, eu não meto. Aí quando eu vou dar uma informação, não, mas não gira ao teu redor. Não, eu só preciso dar uma informação. Não, mas é que tu ficou bravo porque não é crítica a ti. Eu fiquei bravo porque eu fui interrompido. Tá, eu queria concluir. vai, desculpa então, peço desculpa. Vai lá, Bagé. Eu só queria concluir a informação. O presidente Romildo Bolzan Júnior passou a tarde no centro de treinamento e não deve ter sido por acaso que o Renato, no final do dia, comunicou ao Jean-Pierre que ele concentraria. Tinha uma informação que tinha vazado do Grêmio de que o Renato ainda ficaria contra o Botafogo e o próximo jogo, o Jean-Pierre afastado para que ele pudesse fazer um trabalho de prevenção. Alguma coisa mudou, porque ele foi comunicado ontem, no final do dia, que ele acaba concentrando. Acredito que ele não vai começar jogando, mas ele concentrou ontem à noite. Tá, mas é isso que eu fico enlouquecido. A informação do Bagé, que o Jean-Pierre concentrou, o presidente Romildo deu uma entrevista às 11 da manhã de ontem, que nós ficamos aqui 80% do programa falando sobre ela. 95%. É mais. E tu viu que eu briguei para dar uma equilibrada nas pautas aqui e falar um pouco mais de Inter também. Mas, assim, ó, nós ficamos falando todo o tempo dela, e uma delas era o presidente dizendo, porque eu trabalho na base do convencimento, eu não bato na mesa e digo que tem que ser feito, eu jamais vou interferir em escalação de treinador, o trabalho do Renato é o Renato. Tanto que tem uma sonora que a gente vai rodar do Ferreirinha, que ele mesmo disse, o Renato é quem decide. Gente, peraí, o discurso é uma, a prática é outra. Mas ele quanto tempo você convive com dirigentes esportivos? Não, eu convivo. É uma prática comum. Mas ele fez um convencimento, você saber. Então, acabou de citar. Qual é a nossa função aqui, gente? Qual é a nossa função? Nós somos comunicadores. O presidente do clube, de um clube de futebol, quando vai para uma entrevista e diz o seguinte, ou quando ele conversa com um jornalista e diz o seguinte, meu time ideal tem o GPR, é isso aí. Tu acha que o treinador dele não ouve? Vocês acham que a entrevista dele, quando ele disse ontem, a crise é grande, eu estou decepcionado. Vocês acham que não ouve? Tá passando recado. Gente. Claro. Tá, mas JB, tem uma outra... A vida é comunicação. Não, e tem uma outra coisa. O Jean-Pierre, depois do PP, o próximo jogador do Grêmio a ser vendido por 20 milhões de euros é o Jean-Pierre. Não, tem o Matheus Henrique. Não, tudo bem, mas assim, eu acho... Tá certo. Tá, só que assim, o presidente tem obrigação. Existe uma birra do Renato com o Jean-Pierre que todo mundo sabe. Qualquer um sabe disso. O presidente tem a obrigação de resolver isso. E especialmente chegar no treinador e dizer, se tu vai colocar ele no time, se ele vai jogar amanhã, depois de amanhã, tudo bem, é problema teu, mas vamos trazer o Jean-Pierre para perto de nós. Esse jogador aqui eu quero vender ano que vem a 20 milhões de euros. Só tem um ingrediente importante nessa tua tese, que é o seguinte. Se o Grêmio tivesse em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, o Renato diria assim, presidente, pode deixar que eu resolvo aqui, tá? Estou em terceiro. Agora o Grêmio está em 14º, gente, tá 2 pontos do rebaixamento. Então, aí dá moral pro presidente. E quem deveria fazer isso, na minha opinião, não é o presidente, e sim o Paulo Luz. Ele é o cargo, tem uma braçadeira escrito aqui, vice futebol. Ele que tem que chamar o Renato e dizer, Renato, o Jean-Pierre tá na geladeira, vamos desarquivar ele e vamos trazer para o grupo, como o Baldassi está dizendo, é o Paulo Luz. Não faça e omite de fazer, quem tem que fazer, quem tem que ir por esse enfrentamento, processo de convencimento, é o presidente. Eu te entendo, só que só Bagé, para explicar o meu piti aqui. A situação é a seguinte, eu fico só indignado porque o Grêmio está dando sinais para mim claros, amostras claras, de que o problema ele é bem maior do que aparentava ser. Porque o Grêmio parece uma grande desorganização. Peraí, cara, o presidente diz uma coisa... Mas se o presidente desceu para organizar... O presidente Medeiros fez isso outro dia, nós elogiamos, que estava na hora dele entrar no Mas o presidente fez com o Alessandro Barcelos, já tinha sido demitido do cargo por uma questão política. Mas o Grêmio tem o vice-futebol e o vice-futebol não age. Eu concordo contigo. Se omite. O que eu estou chamando a atenção é que eu Só que considero é a terceira saudável... vez que o Romildo desceu, né? Mas é a terceira entrevista dele. Mas eu considero que tenha que ser, o presidente é quem tem que mandar. Aqui, quando dá alguma crise, quem é que vai ter que resolver? É o Meneghetti. Não adianta eu achar, tu achar. O Meneghetti até pode nos ouvir, mas quem tem a caneta para resolver é ele. Mas, Bagé, eu ouvi ontem e de noite, mais uma vez, eu fui ouvir toda a entrevista, mais de 1 hora de entrevista. Eu não vi nenhuma solução fora o discurso. Nenhuma. Eu quero saber o diagnóstico. O diagnóstico qual é?
Vocês se deram conta que tem um monte de frase no meio da... A coletiva é cheia de frases. Tá bom, qual é a solução? Não tem a solução. E aí, quando a gente olha isso e olha, vai para a prática, Bajano, e vai para a prática, a gente diz o seguinte, não, calma aí, o presidente está incomodado, mas ele não botou o dedo na ferida como a gente falou que tinha que botar. Porque ele não sabe onde está a ferida. Mas será que ele não botou? Quando ele fala da comissão técnica... Ele não sabe onde está. Da preparação física... Ele não sabe onde está. E se o Grêmio não ganhar os 2 próximos jogos, cai o Márcio Meira. Só tem um ponto que, para mim, depois da 4ª vez, é o mais importante, que é quando ele fala da ruptura, que está no teu vídeo do YouTube. Lá do Meneghetti montou no vídeo no canal dele no YouTube, que ele fala... Tem uma frase lá que ele diz o seguinte... Se todas as medidas forem tomadas e eu não conseguir a solução... Foi uma pergunta, eu vou te ajudar, César. Obrigado pela participação. Foi uma pergunta que faz lá, imagino que um gremista, um associado, um torcedor, assim, até quando se sustenta o discurso do vai decolar? É isso aí. E ele fala, quando nós enxergarmos que as nossas medidas não derem resposta. Então, e aí ele cita em seguida a palavra ruptura. Ruptura. Aí é o momento de ruptura que ele diz, que eu não acredito que seja agora. Mas por isso que eu acredito que os passos, esses ingredientes da receita do bolo, eles estão sendo tomados. Quando ele vai ontem e ele coloca para o Renato que tem uma situação clara, e eu até acredito que o Jean-Pierre nem entre hoje. Acredito que não é, porque ele está um tempão sem concentrar. Mas quando o Jean-Pierre surge, ele teve que avisar a família que ele ia ficar concentrado. O César tem total razão. O presidente colocou a coisa como ele queria que fosse colocado para que todos entendessem, e o todos não somos nós e nem a torcida. Discurso interno mais uma vez. Claro, que nem ele tinha de Salvador. Exatamente.